Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Malaquias, capítulos 3 e 4, concluindo assim a leitura dos profetas. Há três grupos na Bíblia original, a chamada Tanakh em hebraico, que são primeiro os livros da lei, chamados de Torá ou Pentateuco, depois os profetas, incluindo os chamados profetas maiores e menores, e por último os escritos. A organização é um pouco diferente do que está na nossa Bíblia, então por mais que hoje nós estamos concluindo a leitura dos profetas, nós não consideramos isso a conclusão do chamado Antigo Testamento. Ainda temos mais 3 livros para compartilhar com vocês, que são os livros de Esdras, Neemias e Esther. Mas hoje vamos refletir em Malaquias capítulos 3 e 4 sobre como esse profeta, entre outros, nos chamam a uma totalidade na obediência a Deus. Malaquias, especialmente dentre os profetas, critica a parcialidade do povo de Deus. Ele critica a parcialidade nos julgamentos, quando o povo praticava a injustiça. Ele criticou a parcialidade na devoção do coração do povo a Deus. E inclusive no capítulo 3, é um capítulo bem famoso sobre o ensino a respeito do dízimo dado ao Senhor. A ênfase é que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do Senhor. A Bíblia fala no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, todos que nele habitam, ou seja, o Deus que criou a terra e todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, exige de nós a completude do nosso coração, para que Ele possa também derramar sobre nós e nossas famílias a plenitude das suas bênçãos. Então, te convidamos a meditar conosco hoje com essa leitura tão especial, concluindo os profetas, ao lermos Malaquias 3 e 4. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então nós estamos aí na reta final, até o final do ano nós estaremos lendo e declarando e finalizando assim o Antigo Testamento por completo. E isso dá muita gratidão no meu coração do Tiago. Então convidamos a vocês a orar conosco. Se você é novo por aqui, rever os outros livros também, e vamos juntos aprender mais de Deus e crescer no nosso conhecimento da palavra de Deus e no conhecimento de Deus. Pai, muito obrigada pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado por esse novo dia que apresentamos a Ti e pedimos, Pai, nos abençoe nessa finalização, Pai, deste livro. O Senhor fale aos nossos corações e mostre princípios e valores da Tua palavra. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, são 2 capítulos por ser bem curtinhos. Malaquias 3 começa dizendo: Veja, eu enviarei o meu mensageiro. Lembrando que o nome Malaquias significa meu mensageiro. Então ele aponta para Jesus, que viria como o Messias de Israel e o Salvador de todos os povos. Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Nós podemos nos lembrar também de João Batista como aquele que veio para preparar o caminho para o verdadeiro mensageiro que foi Jesus. No verso 2 diz: Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como eram nos dias antigos, como nos anos anteriores. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam os estrangeiros dos seus direitos, mas não me temem, dizem o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos maus estatutos, dos meus estatutos, e não lhes obedeceram. Voltem para mim,
e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? E ele traz outra pergunta. Malaquias escreve nesse estilo diferente de todos os demais profetas ao retratar um diálogo entre Deus e o seu povo, caracterizado por várias perguntas para a nossa reflexão, como no verso 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse é um dos versos bem conhecidos, talvez os mais conhecidos de Malaquias, assim como versos 9 e 10 também, quando dizem, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. E no verso 10, um imperativo, uma ordem, dizendo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. E como consequência dessa ordem ou de uma obediência, Deus nos promete 7 bênçãos. Existe apenas uma obediência para nós em relação à administração das nossas finanças ao entregarmos os dízimos ao Senhor. Uma obediência, mas ela resulta em 7 promessas de bênçãos do Senhor. Quando diz, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las. Por vocês eu repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra e nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, abençoados, felizes, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia menciona a palavra dízimo pela primeira vez em Gênesis 14, verso 20. Após Abraão vencer alguns reis contra quem ele batalhou, Abraão teve um grande despojo, se enriqueceu bastante após aquela batalha. E a Bíblia menciona um sacerdote chamado Melquisedeque, que vem para abençoar Abraão. E diz então, pela primeira vez na Bíblia sobre os dízimos, que Abraão deu a Melquisedeque, um sacerdote que aponta para a pessoa de Jesus. Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, nessa primeira menção da Bíblia sobre a palavra dízimo, também menciona tudo. Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Em seguida, em Gênesis capítulo 28, quando Jacó faz uma oração a Deus, Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. E na sua viagem para Harã, Jacó ora, Senhor, se o Senhor me guardar nessa viagem, se o Senhor me prosperar na minha vida, de tudo, novamente ele menciona o termo tudo, de tudo que o Senhor me der, eu certamente te darei o dízimo. Então o dízimo vem antes da instituição da lei de Moisés. O dízimo não é exclusivo para o povo de Israel, mas um princípio no relacionamento entre o homem e o Deus. Não é uma obrigação, como o apóstolo Paulo diz, nós devemos fazer com alegria. Deus ama quem entrega com alegria. E aqui, novamente, Malaquias 3,10 usa o termo tudo. A ênfase, na verdade, do verso de Malaquias 3,10 está na palavra todo, quando diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Então eu queria parar para fazer esse breve comentário, ou na verdade 2 comentários. Primeiro, que ao entregarmos o dízimo, nós entregamos todo o dízimo. Não 2%, não 5%. Dízimo significa 10% e o dízimo, em segundo lugar, é do Senhor. Então existe uma diferença entre o dízimo e as ofertas. O dízimo é do Senhor, nós entregamos a Ele. Dos 90% que sobram das nossas finanças, dos nossos recursos, nós temos a liberdade de, com sabedoria, escolher uma porção para ofertarmos, seja na casa do Senhor ou seja para outras pessoas em nossas vidas. Ofertar para aqueles que precisam, para os ajudar, e também ofertar para aqueles que não precisam, para os honrar pela posição deles em nossas vidas. Então, repetindo, em primeiro lugar, os dízimos são do Senhor e nós entregamos ao Senhor todo o dízimo. Esse é um mandamento bíblico com muitas promessas de bênçãos. Eu e a Rafa fazemos isso. Eu iniciei a dizimar quando eu estava na minha adolescência. Depois que nos casamos, nós mantivemos esse compromisso e nós nunca conhecemos uma pessoa que se arrependeu por entregar os dízimos, mas nós conhecemos centenas ou milhares de irmãos e irmãs que podem testemunhar. Eu nunca venci de Deus. Por entregar o dízimo, o Senhor tem me prosperado abundantemente. Vamos seguir então no verso 12, diz assim, 13, na verdade, Malaquias 3:13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor.
Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai que tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. E vamos concluir com a leitura do capítulo 4, que diz assim: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, aqui fazendo menção de Jesus, na verdade, figuradamente. Enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para destruição. E assim nós concluímos a leitura do profeta Malaquias e, na verdade, dessa sessão chamada Os Profetas. Queremos orar com você e também pela sua família. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra, que nos instrui para vivermos o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Tua palavra nos revela o seu coração, nos revela o seu cuidado para conosco, e por isso nós somos tão gratos. Obrigado, porque sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nós queremos a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ajuda-nos, Pai, na administração dos recursos que o Senhor nos tem confiado, nosso tempo, nossas finanças, nossos relacionamentos, inclusive no que se refere à entrega dos dízimos. Te peço uma maior revelação e fidelidade do Senhor para a glória do Teu nome. Entrega ao Senhor nossas famílias, nossas causas, tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro. Sob os Teus cuidados, nós oramos com fé e com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, sua família. Glória a Deus por mais um livro. E é tão lindo nós vermos as promessas de Deus. Deus, como Ele quer ter um relacionamento, está próximo de nós. Então, Deus abençoe muito o seu dia, sua família. E nos vemos amanhã. Sim, Deus abençoe. Amamos vocês. Um abraço.